Amém? Glória a Deus. Então, no meu primeiro vídeo eu falei sobre esse rapaz que passou ontem na Record. Esqueci o nome dele. Leandro, parece. Leonardo, mas esqueci. Cometeu um suicídio. Eu quero dizer aqui que os que cometem, os que pensam fazer isso, não façam, porque é um pecado terrível diante dos olhos de Deus. É um pecado que não tem volta. Amém? Não tem volta. Porque a Bíblia fala de muitas pessoas. Não, aliás, a Bíblia não fala de muitas pessoas, mas eu vou citar um exemplo muito famoso da Bíblia, é o Judas Iscariote, que cometeu esse ato. E a informação que a gente tem é que Jesus falou, o filho da perdição. Jesus orou, Jesus salvou todos que tinham que ser salvos, ele estava predestinado à salvação, mas ele preferiu seguir o caminho da perdição e aconteceu o que aconteceu. Amém? Então, nós passamos, nós, os seres humanos, homem, mulher, toda pessoa que respira na Terra, nós passamos por adversidade, passamos por altos e baixos, nós passamos por momentos de tribulação, nós passamos por momentos difíceis, passamos por alegria, passamos por felicidade, passamos por momentos críticos, caóticos, principalmente nós que falamos do amor de Jesus, somos criticados, somos testados, somos ridicularizados, somos zombados, enfim, passamos por momentos difíceis. Mas em todos esses momentos nós temos que ter fé em Deus. De maneira nenhuma pensar, subir num prédio e se jogar. Pensar ir por uma ponte, não. Por mais difícil que esteja essa vida, por mais difícil que esteja o mundo, devemos ter fé. Devemos acreditar que existe um ser todo-poderoso, um Criador do céu e da terra. Que às vezes a gente pensa, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Que vê. Mas aí a gente lê o Salmo 23. Salmo 23. Esse Salmo 23 é um salmo muito bonito, porque o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele passou por momentos muito difíceis na vida dele. Ele passou por momentos terríveis. O próprio rei Saul quis matá-lo várias vezes. O próprio filho dele, nós lemos a história dele, foi seu inimigo e foi derrotado. A gente observa que por causa do pecado do rei Davi, que ele cometeu com a Betsebe, aquele adultério lá, Deus castigou ele. Ele não morreu. Ele também não perdeu o reinado dele. Mas houve consequências terríveis na casa dele, que a família dele, houve ali o pecado. Quantos pecados aconteceram ali? Mas a misericórdia de Deus estava com ele. A piedade e a compaixão de Deus estava sobre o rei Davi. Amém? No Salmo
23, ele diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Nós somos a ovelha de quem? Do homem da terra? Não. Quem é o nosso pastor? É aquele homem de carne e osso que está ali no púlpito? Não. Não é, ele é só um servo de Deus. Ele vai prestar conta diante de Deus pelas almas que Deus colocou na mão dele. Mas ele é o nosso pastor? Não, ele não é o nosso pastor. Quem é o nosso pastor? É o Deus dos Espíritos. Amém? O Deus dos Espíritos. Ele é o nosso Pai. Ele é Espírito, ele não tem carne, ele não tem osso, ele não tem um corpo. Ele é Espírito. Espírito, nós sabemos que ele precisa de um corpo, precisa, para fazer a vontade dele. Mas ele é um Deus que ele não precisa de um, ele não precisa de um homem, não. Ele faz o que ele quiser fazer, ele faz. Ele é onipotente, ele é onisciente. Ele trabalha com os homens, trabalha. Ele deu para os homens fazer a vontade dele, pregar o evangelho dele, ele lhe deu essa responsabilidade. Ele deu. Mas nós temos que ter a consciência, a ciência de que ele é o nosso pastor. É o Deus que está acima de todos os deuses. É o Deus de Jeremias. É o Deus de Isaías. É o Deus de Abraão. É o Deus de Israel. O Deus dos apóstolos. O Deus do rei Davi. Então, quando a gente está com esses problemas que nos assolam de depressão, de angústia, problemas de solidão, problemas de... todo mundo tem, até os evangélicos têm esses problemas, principalmente os evangélicos, porque eles combatem contra o inferno, nós combatemos contra as obras do mal, do maligno, combatemos. Temos vitórias, mas temos derrotas também. É um combate. O rei Davi teve vitórias e teve derrotas na vida dele. O filho dele, quando foi morto, foi uma derrota para ele. Absalão levantou um exército e foi lutar contra o seu próprio pai, querendo tomar o reino dele, o reinado dele. Ele chorou muito quando o filho dele foi morto, chorou demais. Chorou angustiosamente. Ele era ungido de Deus. Ungido. Então a Bíblia diz que os que cometem suicídio, eu tiro pelo exemplo do Judas Iscariote. Jesus falou, exceto o filho da perdição, era ele que amou o prêmio do pecado, a traição. Então, nós devemos nos apegar a quem? Ao pastor dos pastores, porque só ele e mais ninguém pode, nos momentos onde nós estamos lá naquele leito, na UTI, estamos em coma, onde não tem acesso a ninguém, só eu e Deus. Nosso espírito conectado ao Espírito de Deus, pensando em Deus. Aonde ninguém, como eu já disse, o médico, ele é limitado, ele não é Deus. O juiz não é Deus. O advogado não é Deus. O governador não é Deus. O presidente da república não é Deus. Quem é que vai
decidir sobre nossa vida, sobre a nossa existência, se ela vive, se ela morre, é Deus e mais ninguém. Amém? Então, nesse mundo mal que nós vivemos, desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram às ordens de Deus, desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram os mandamentos de Deus, nós estamos aqui, vendo o bem e o mal. Contemplando as obras do maligno e as obras de Cristo. As obras de Cristo é solidariedade, é misericórdia, é perdão, é amor, é compaixão, é harmonia. As obras do maligno é morte, é assassinato, é adultério, é pecado, é terrorismo, é mentira, é engano, é discussão, é contenda, é rixa, é traição, é obras do maligno, é magia negra, é mentira. Mas as obras de Cristo é verdade, luz, anjos de Deus, saúde, felicidade, alegria, é paz, é choro, é lágrimas caindo dos... Nós estamos vendo tudo isso aqui na superfície da terra. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Não vai faltar nada. Para ele não faltava nada, porque o Senhor era o pastor dele. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas das... Quem que refrigera a nossa alma? Não é o homem, não é a mulher. É o Senhor Jesus Cristo que refrigera a alma daquela pessoa que confia nele, que acredita, que tem fé nele. Amém? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí ele fala aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ainda que ele andou. O rei Davi foi um homem que andou, não foi só uma vez, não foi só uma, duas ou três, ele andou várias vezes pelo vale da sombra da morte. O homem e a mulher de Deus, eles andam várias vezes pela sombra. Nós estamos andando aqui nessa terra pela sombra, pelo vale da sombra da morte. Porque nós não sabemos se nós vamos viver ou morrer. Nós não sabemos. Nós estamos vivendo tempos difíceis que a gente ora muito para viver. Mas nós temos que estar preparados para morrer. Nós temos que estar preparados para morrer. Amém? Não tem que ter medo à morte. Porque a morte para o Filho de Deus, para a Filha de Deus, para aquele e para aquela que serve a Cristo, de todo o coração, de toda a alma, é lucro, é ganho, porque é o fim de uma vida de sofrimento aqui na terra, uma vida de sofrimento, não tem outra palavra, para ganhar uma vida de bênção no céu. Então, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Por que ele não temeria mal algum? Porque tu estás comigo, porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó estava com ele.
Por isso ele não temeria mal algum. Quando esse Deus está com a gente não teme os demônios, um homem maligno, uma mulher maligna, ou sei lá, um tubarão, uma cobra, uma serpente, alguma coisa ruim, uma morte, uma tragédia, um acidente, porque Deus está te guardando, porque tu tem a certeza de que tu não estás só, porque tem alguém, um anjo de Deus te guardando ali de dia, porque tu és uma mulher direita, uma mulher correta, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que não mente, uma mulher que agrada o coração de Deus. Tua consciência está dizendo que tu não faz o mal, tu não pratica o mal diante dos olhos de Deus. Então tu tem a certeza de que existe ali a presença de um Deus forte na nossa vida. É por isso que a gente não teme, não tem esse temor. Amém? Não existe esse temor, porque nós sabemos em quem nós confiamos, em quem nós temos crido. Então o rei Davi, ele não tinha esse temor, porque ele sabia que Deus estava com ele e que a vara de Deus, o cajado de Deus o consolava. Ele sabia também que Deus, o Deus de Israel, preparava uma mesa perante ele, na presença dos inimigos dele, que ele tinha muito. Mas quem que estava preparando a mesa era o Deus na qual ele adorava, a qual ele servia, na qual ele amava, na qual ele andava na presença deste Deus 24 horas. E esse Deus ungia a cabeça dele com óleo, e esse também o cálice dele transbordava. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por isso que o coração do rei Davi se alegrava. Por isso que o coração do rei Davi se regozijava diante daquele, porque ele andava, ele amava Deus, ele adorava Deus, ele conhecia Deus. Amém? E Deus, sabendo disso, conhecedor disso, também o amava. Eles tinham uma aliança. Os dois, ele lutava pelas obras de Deus. Ele conhecia o Deus de Israel, a aliança eterna. Ele tem o Espírito Santo de Deus, que ele era um profeta. Ele sabia dos planos de Deus para o mundo, para a eternidade. Sabendo disso, ele se rendia nos pés de Deus. Amém? Ele adorava. E nós também devemos fazer isso. Adorar esse Deus. Glorificar o Deus da Bíblia. Porque Ele é bom. Porque Ele é misericórdia. Porque Ele é piedoso. Amém? Porque Ele é tremendo. É porque Ele nos guarda. Se não fosse Ele, nós já estaríamos mortos há muito tempo. Porque a fúria do inimigo, do nosso adversário, das nossas almas, é muito grande contra a igreja do Deus da terra, o Deus do céu e da terra. Contra a obra de Deus, porque a gente sabe que essa inimizade começou lá no céu. Começou lá no céu. Terminará aqui na terra, está terminando, e a gente está aí no centro desse combate. Mas nós temos que ter a postura: eu sou de Cristo, eu aceito Cristo,
eu vou lutar por Cristo, eu vou seguir a Cristo até o fim da minha existência na terra. Confessando, a gente vai vencendo pelo sangue de Cristo. Amém.